Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Hoje eu estou aqui para compartilhar com você uma pequena meditação acerca de algo importantíssimo, fundamental na vida do cristão, na vida de todos aqueles que precisam de uma intervenção divina em suas vidas, que é sobre a oração. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Jesus trazendo uma orientação clara sobre como devemos proceder em relação à oração. Ele disse: E quando orarem, entrem para o quarto, feche a porta e falarás ao teu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto te recompensará. Então, a primeira coisa que nós vemos é que a oração ela deve ser secreta, íntima. Quarto é lugar de intimidade. Então, a oração ela é algo que vai fazer com que a gente se aproxime de Deus. Você consegue me entender? Um cristão que não tem tempo de oração, ele está morto. Não desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo é o pior erro que o cristão ele pode cometer na sua vida. Porque como é que nós professamos que cremos em Deus e não nos relacionamos com Ele? Não faz o menor sentido. Por um lado, nós vemos muitas pessoas já exercitando, essa oração. Por outro lado, nós vemos pessoas não exercitando a prática da oração. E a oração, ela vai além das palavras repetitivas, vai além do momento do ritual, vai além daquele momento em que você está ali somente por obrigação. A oração, ela deve fluir de um espírito devocional. Nós só ouvimos muito na internet nesses últimos anos falar sobre devocional, mas nós não entendemos o significado dessa palavra. Devocional significa você ter um momento de devoção. E devoção, ela engloba não só uma prática de 10, 15 minutos do dia, mas devoção fala de toda uma vida devota a Deus. Toda uma vida de devoção e de entrega. Ok, oração é um momento de relacionamento, é um momento de intimidade, é um momento de entrega na presença de Deus. Mas eu quero falar com você não só sobre a oração cotidiana, que talvez você já tenha experimentado. Mas talvez a igreja brasileira, ela nunca precisou tanto entrar num lugar de maior dimensão quanto nesses últimos anos. A palavra de Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Veja bem, oração é uma conversa. Oração é honestidade. Oração é devoção. Clamor é um nível acima da oração. Acompanha comigo esse entendimento. Oração é devoção. Clamor, ele beira o nível do desespero num bom sentido. Quando alguém está clamando, literalmente essa pessoa está entregando todo o seu ser com toda a intensidade, com toda a devoção que ela pode empregar naquele momento da oração. O clamor, ele é um passo acima da oração. É um pouco mais intenso. É uma oração muito mais fervorosa e intensa do que somente você ir ali tranquilo, Pai, abençoa meu dia, obrigado por esse dia, abençoa meu trabalho. Vocês estão me entendendo? Às vezes o que está faltando no meio da igreja brasileira é levantar um clamor novamente. Um clamor. Veja o que Deus está dizendo. Clama a mim e eu te responderei. Primeiro passo para vir a resposta de Deus. Se você quer uma intervenção divina, se você precisa de uma resposta do céu sobre a sua vida, você precisa subir um nível acima. Você precisa entrar nesse lugar de clamor. Você precisa colocar intensidade. Você precisa aumentar a medida. Quem vai determinar a medida da sua vida de oração é você mesmo. Não importa se o líder ele está num lugar de clamor ou não, se o pastor da sua congregação é alguém fervoroso no espírito ou não. Deus está falando com você. Deus se relaciona conosco em comunidade? Sim, somos igreja, somos um corpo. Porém, Deus se relaciona conosco de maneira individual. E nós que queremos
acessar esse lugar de coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos, o que nós precisamos fazer é começar a clamar. Eu ouço de muitas pessoas, elas desabafando e falando que estão com vontade de viver um avivamento, que têm vontade daqueles anos em que o Espírito Santo de Deus se manifestava com maior poder e glória na igreja. Eu vejo muitas pessoas querendo experimentar sinais e maravilhas da parte de Deus, pessoas olhando para a juventude da igreja e pensando por que é que eles estão vivendo de uma maneira tão fria as suas vidas espirituais. Por que é que não existe aquela chama ardente do Espírito Santo no meio da igreja? Elas ficam questionando e se perguntando. Mas eu não estou vendo um posicionamento de fé para começar a clamar a Deus de verdade. Sabe, irmãos, nós vamos nas reuniões de oração e as pessoas elas não oram. As pessoas saem das suas casas, vão para as reuniões de oração dentro das igrejas para ficarem de conversa fiada com os irmãos. Tá bom, pastora Letícia, isso daí então é algo ruim? Então eu não posso fazer isso? Não estou falando que isso é algo ruim, meus irmãos. Mas, se é uma reunião de oração, o que eu vou fazer na igreja para ficar de papo com meu irmão? Irmãos, se nós não formos honestos com nós mesmos, com a nossa atitude, com a forma que nós temos levado a nossa vida cristã, nós não vamos experimentar esses lugares sobrenaturais em Deus. Sinto muito te informar. Porque nós colocamos a expectativa só na pessoa que está liderando, né? No pastor, no anjo da igreja. Ele é o responsável na nossa cabeça, ele é o responsável por trazer fogo para a igreja, quando na realidade o que está faltando é fome e sede na igreja pela presença de Deus. Todos aqueles que estão com fome, que estão com sede, eles devem entrar num lugar diferente, num lugar de clamor, de busca, literalmente de busca, de bater na porta, de abrir os lábios e glorificar a Deus, de buscar com maior intensidade, irmãos. O Espírito Santo ministra forte no meu espírito. É tempo de posicionamento e levantar um clamor a Deus pela intervenção, pelo um despertamento. Eu tenho orado nesses últimos dias, assim como meu esposo também tem orado muito, e muitas irmãs, muitas não, algumas irmãs têm me procurado e elas têm falado comigo a mesma coisa que o Espírito de Deus tem gerado no meu espírito, no espírito do meu esposo. Levantem um clamor, orem por um despertamento na igreja. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está paralisada e não era para estar. As vidas estão morrendo nas drogas, nos vícios, no álcool, os casamentos estão sendo destruídos, pessoas estão padecendo de enfermidades, aprisionadas por espíritos malignos. Tudo por quê? Porque a igreja não se posiciona. É tempo de nos posicionarmos em Deus. É tempo de levantar a nossa voz em oração. É tempo de nós buscarmos de fato a presença de Deus, a glória de Deus, a unção que quebra todo jugo. Se não houver disposição no nosso coração, irmãos, para nós buscarmos a presença de Deus, nós nunca vamos experimentar aquilo que os apóstolos experimentaram. Aquilo que os nossos irmãos lá de 1990 e bolinha experimentavam. Os lugares onde as pessoas são libertas, curadas, transformadas. Os lugares onde nós vemos salvação de almas, transformação de vidas. Pode saber, por trás existem pessoas clamando a Deus, subindo o nível da oração a ponto de clamar. E Deus ele tem revelado e mostrado coisas grandes e firmes que o homem ainda não conhecia. Tire os seus olhos dessa terra. O Espírito Santo de Deus falou comigo há alguns dias de maneira muito clara. Eu estava lavando a louça e o Espírito Santo de Deus falou comigo. Se a sua esperança está somente para as coisas desta terra, você é a mais miserável de todos os homens. O Espírito de Deus falou isso para mim. E depois daquele dia, irmãos, eu deixei ele falar mais e mais. E sabe o que ele me disse? Corra para um lugar de clamor. Volte os seus olhos para aquilo que realmente importa.
Busque a minha presença como você nunca buscou. Aqueles que querem viver um nível de glória maior devem se dedicar muito mais do que aqueles que já estão satisfeitos com o nível que estão vivendo. Porque a igreja não toma posse do entendimento renovado pela palavra de Deus? Porque não se posiciona? Porque não vamos aos lugares onde as pessoas estão presas e libertamos os cativos? Se Jesus está em nós, nós estamos nele. Se o Espírito de Deus habita em nós, por que é que nós não somos agentes de transformação nesse mundo? Vamos nos posicionar. É tempo de posicionamento, é tempo de mudança, é tempo de olhar para Deus e ver claramente o poder e a glória que pode ser derramada sobre a igreja brasileira. É tempo de posicionamento. Ouça a voz de Deus e tome uma atitude na sua vida hoje. Vem comigo, vem conosco. O Espírito de Deus já está levantando pessoas para clamarem a Deus de verdade. E eu convido você a começar também a se posicionar. Amém? Você recebe essa palavra? Então que Deus te abençoe ricamente. E se Deus falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe essa palavra com o maior número de pessoas que você puder. O Espírito de Deus está falando com a igreja. É tempo de posicionamento, é tempo de levantar um clamor. Amém? Deus abençoe e até a semana que vem, se Deus permitir.